Olá, tudo bem? Você já parou para pensar qual o seu papel no mundo enquanto um indivíduo, um ser único, capaz de construir a sua própria história? Em outras palavras, qual a sua função, qual a sua utilidade no mundo? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, sobre utilitarismo. E para ajudar na nossa reflexão, nós vamos falar sobre os filósofos John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Adriano Cruz. No vídeo anterior nós refletimos sobre os conceitos de indivíduo, de absolutismo e também de liberalismo. Nós vimos que a máxima do liberalismo é que todos nós tenhamos direitos, o direito à vida, o direito à liberdade e também à propriedade. Vimos que os filósofos liberais foram os primeiros a pensar, a partir da Revolução Francesa, que todos nós devemos ter princípios básicos, como por exemplo, o princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, pare esse aí, corre lá, assiste ele, para que você possa compreender melhor esse contexto que nós estamos trabalhando. A partir da ideia de liberalismo, da noção de indivíduo, seu papel na sociedade, três grandes filósofos começam a refletir sobre a definição de liberdade no que diz respeito à noção de indivíduo em sociedade. Então vem aquela velha e famosa questão, o que é felicidade, o que é liberdade, como vivermos a felicidade e a liberdade em um mundo tão diversificado quanto o nosso, e nós, enquanto indivíduo, como vivemos essa liberdade, essa felicidade, sem ferirmos a liberdade e a felicidade do outro. E o primeiro filósofo considerado o pai do iluminismo e também do liberalismo é o John Locke, é sobre ele que nós vamos falar agora. John Locke é um filósofo empirista e ele também é considerado enquanto um filósofo justnaturalista. O que seria isso? Primeiramente, o que seria empirismo? Empirismo é uma corrente filosófica que acredita que nós nascemos com uma tábula rasa, como diz o próprio John Locke, e à medida que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, a própria experiência vai nos trazendo todas as ideias, nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo, e todo o nosso conhecimento vem a partir da experiência. Esses são os filósofos empiristas. E ele também é justnaturalista porque ele acredita que o homem nasce com direitos naturais. E quais são esses direitos? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, e isso faz dele, o John Locke, um filósofo empirista e também um filósofo justnaturalista. John Locke tem uma influência importantíssima na construção e na formação da política do nosso país. Se você ler o artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, você vai perceber que toda a ideia de John Locke está ali. Todos os seres humanos são livres e iguais perante a lei e todos, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro residente no país, têm direito à liberdade, à segurança e à propriedade. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, obviamente isso não acontece na prática, mas pelo menos as ideias são boas e valem a pena a gente conhecer e perceber que o nosso país é construído a partir desse pensamento liberal. E qual seria o papel do Estado, segundo John Locke, no que diz respeito à nossa vida, à nossa vivência? O Estado deve ou não interferir na vida dos seres humanos? Olha, segundo John Locke, o Estado não pode interferir, a não ser que seja em casos de conflitos, ou então para garantir esses direitos que nós temos enquanto naturais e para garantir também a nossa proteção. Fora isso, o Estado não deve intervir, cada pessoa deve viver livremente a sua vida, com seus direitos naturais. E ora, se você já tem os direitos à propriedade, à vida e à liberdade, então não cabe ao Estado decidir qual é a sua forma de ser livre, qual é a sua forma de ser feliz, qual é a sua forma de viver a vida. O segundo filósofo que nós vamos refletir agora é o Jeremy Bentham, considerado o pai do utilitarismo. Para quem não sabe o que é utilitarismo, é uma corrente filosófica criada no século XVIII pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e todo o pensamento é voltado a um sistema de ação, ou seja, quanto mais pessoas nós fizermos o bem, mais nós encontraremos a felicidade. Mais ou menos isso. Está voltado à questão da utilidade. Qual a utilidade do indivíduo no mundo? Pensando nessa questão do utilitarismo, voltado mais à questão da moral e da ética, do comportamento humano em sociedade, Bentham contrapõe a John Locke, propondo uma teoria mais voltada à questão da justiça. Então, o princípio do utilitarismo seria buscar o prazer, e evitar a dor, e assim o homem encontrar a felicidade. Portanto, a preocupação primordial do Bentham é nós atingirmos o maior número de pessoas, ou seja, antes de agirmos, devemos fazer um cálculo utilitário para saber qual ação vai beneficiar o maior número de pessoas. E ele não está preocupado, acreditem, com a ação em si, mas com as consequências dessa ação. Quanto mais pessoas forem beneficiadas, melhor será a nossa utilidade.
Bentham propõe 4 critérios para calcularmos o que é a felicidade, a nossa felicidade. O primeiro critério é a intensidade da dor. A ação que eu estou fazendo, a escolha que eu estou fazendo, qual a intensidade da dor que ela está me causando? Segundo é a duração do prazer. Essa escolha, essa ação que eu estou fazendo está me dando prazer, um prazer absoluto, um prazer duradouro ou um prazer momentâneo apenas? Terceiro, a certeza ou incerteza da dor. O que eu estou sentindo? E aí vem a necessidade de você se conhecer as suas emoções, seus sentimentos. E por último, a proximidade com o objeto. Qual a aproximação que eu tenho com a pessoa ou com aquele objeto com qual eu tive uma ação, eu tive uma escolha a fazer? Qual a proximidade que eu tenho com ela? Vale a pena fazer isso ou não? O terceiro e último filósofo que nós vamos refletir agora é o John Stuart Mill. Ele foi discípulo de Bentham e ele não está preocupado com a questão da quantidade, como dizia o seu mestre, mas com a qualidade daquilo que nós fazemos. Ele faz uma conciliação entre a ideia de utilitarismo com a liberdade humana, ou seja, para ele nós podemos fazer o que nós quisermos desde que a gente não fira a liberdade do outro. Um exemplo disso é o som. Eu estou ouvindo minha música aqui em casa, eu posso ouvir o que eu quiser, desde que eu não interfira na liberdade do meu vizinho, da pessoa que está à minha volta. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não fira a liberdade e a integridade da outra pessoa. O Estado não pode intervir, a não ser que esteja causando, que a minha ação esteja causando danos a outras pessoas. O Estado não pode intervir na minha liberdade e não pode intervir naquilo que diz respeito à minha vida pessoal. Então esse pensamento de John Stuart Mill é de que todos nós somos livres para fazermos o que nós quisermos, desde que a gente não fira a liberdade e a integridade da outra pessoa. Um exemplo clássico para explicarmos o utilitarismo no pensamento de Bentham e Mill é o trem. Suponhamos que eu seja condutor de um trem, estou em alta velocidade e logo à frente tem uma bifurcação. Do lado direito nós temos um homem amarrado na linha do trem, do lado esquerdo nós temos 3 pessoas. Quem eu devo salvar a vida? Eu não posso parar o trem, eu devo salvar a vida daquele homem ou daquelas 3 pessoas? O problema é que aquele homem é um cientista renomado, ele está descobrindo a cura da Covid-19 em todo o mundo. Aquelas 3 pessoas do lado esquerdo são 3 pessoas comuns. E aí, quem eu devo salvar? No pensamento qualitativo, eu devo salvar a vida daquele homem, daquele indivíduo que é um cientista e que vai salvar o maior número de pessoas do mundo. Na questão quantitativa, eu devo salvar aquelas 3 pessoas porque são, em quantidade, é o maior número. Então, esse é o exemplo que eu tenho sobre o utilitarismo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, clica no sininho para receber nossas novidades. Cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.